Amém? Nós louvamos ao nosso bom Deus que nos tem dado esse tempo precioso para nós exaltarmos ao nosso Senhor e recebermos a palavra de Deus, que é alimento da nossa alma, né? A palavra de Deus nos mostra a rota, nos mostra o caminho e que nos orienta dia após dia na nossa caminhada cristã. Mesmo assentados, vamos ler juntos Romanos capítulo 3, o texto da nossa mensagem de hoje. Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 31, diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual é justificador por fé, e o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. As crianças até 7 anos podem ir para a salinha e oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão precioso na tua casa, para louvarmos o teu nome e também recebermos de ti a tua palavra. Fala no nosso coração, Senhor. Nosso coração está preparado para ouvir a tua voz por meio da tua palavra, porque é isso que nós precisamos, Senhor. A tua palavra é o que é alimento da nossa alma. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dia 31 de outubro é o dia que comemoramos a Reforma Protestante, um dia muito importante, um dia muito significativo para a história da igreja. Mas a gente pergunta, por que a Reforma Protestante foi necessária? Foi necessária porque a igreja romana medieval se afastou das escrituras. A igreja romana medieval foi abrindo mão de princípios bíblicos inegociáveis da fé. A igreja romana foi lançando fora bases fundamentais daquilo que nós cremos. Por exemplo, a justificação pela fé. A igreja romana foi lançando fora a centralidade da escritura na liturgia e na vida do povo de Deus. A igreja romana foi abrindo mão de doutrinas centrais, como a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja romana esqueceu de um princípio bíblico fundamental: só Deus deve ser adorado e mais ninguém. Glória, adoração somente a Deus. A igreja romana medieval foi esquecendo dessas doutrinas centrais, abrindo mão dessas doutrinas. Mas não foi só isso que aconteceu. A reforma foi necessária porque a igreja romana medieval foi
trazendo doutrinas estranhas para a igreja, como por exemplo a doutrina do purgatório, doutrinas que não estão na Bíblia. Foi trazendo doutrinas estranhas, como por exemplo missas aos mortos, intercessão aos mortos, que não estão nas Escrituras. A igreja romana medieval foi incorporando outros princípios, outras doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras. Por isso a reforma foi necessária. Amados, a igreja romana medieval trocou a graça pelos méritos humanos. A igreja romana medieval trocou a fé pelas obras, trocou Cristo como único mediador e criou outros mediadores humanos, sendo que a Bíblia diz que somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A igreja medieval esqueceu da adoração teocêntrica. Deus é o único que merece adoração. Os santos não merecem adoração, outros não merecem adoração, somente Deus. A igreja medieval esqueceu disso, trocou a adoração teocêntrica por adoração a ídolos mortos. Por isso a reforma foi necessária. Amados, diante dessas distorções doutrinárias, a igreja na Idade Média foi se afastando da Bíblia Sagrada, foi deixando de ser a igreja de Cristo, longe das Escrituras. E Lutero, o grande reformador, vendo que a igreja está distanciando da Bíblia, incorporando doutrinas estranhas na igreja, Lutero então deu um grito de reforma, dizendo: está tudo errado, precisamos voltar à Escritura. Ele então se apresentou como reformador. Amados, muitas vezes quando a gente fala em reforma protestante, a gente pensa em ruptura, porque de fato Lutero foi usado por Deus para romper com tudo aquilo que estava errado na igreja, para gritar contra tudo aquilo que era doutrina estranha. Mas a melhor palavra para descrever a reforma é exatamente outro termo, não é ruptura, mas sim resgate. Reforma é resgate. Resgate daquilo que foi perdido, resgate do Evangelho, resgate da centralidade de Cristo, da centralidade das Escrituras na liturgia e na vida da igreja. Na Idade Média, você não tinha a oportunidade de ter a Bíblia nas suas mãos, apenas os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. A reforma trouxe a Bíblia para a mão de cada crente, cada cristão. O Lutero fez questão de dizer o seguinte: não, a Bíblia não pode ficar só em latim, tem que ficar na língua do povo. O povo tem que ler a Bíblia, alimentar das Escrituras. E se você hoje tem a Bíblia nas suas mãos, isso é legado dos reformadores, que entenderam que cada cristão precisa ter uma Bíblia, para se alimentar dela, para entender a vontade de Deus revelada nela. Amados, com isso Lutero traz esse resgate. Resgate da Escritura, resgate do Evangelho, resgate das doutrinas da graça. A reforma protestante pode ser definida pela palavra resgate, resgatar aquilo que a igreja havia perdido, resgatar a doutrina do Evangelho puro e simples. Dessa forma se estabeleceram os fundamentos da reforma: somente a graça, somente a fé, somente Cristo e mais ninguém, mais nada. Somente a Escritura e não as tradições dos papas. A Escritura é a única regra de fé e prática que deve conduzir a igreja. E somente glória a Deus. São os fundamentos da reforma. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. E somente glória a Deus, porque somente Deus deve ser adorado e mais ninguém. Amados, e uma das doutrinas que Lutero resgatou na reforma foi a doutrina da justificação pela fé. Uma doutrina muito especial para nós, uma doutrina bíblica que não poderia ser perdida, e a igreja medieval ignorou essa doutrina, esqueceu dessa doutrina tão importante. E Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, vai explicar para a gente o que é a doutrina da justificação pela fé. Porque essa doutrina é um dos pilares da reforma, porque essa doutrina é tão importante para a nossa vida cristã. Amados, a reforma protestante foi o resgate da justificação pela fé. Uma doutrina que foi esquecida, mas agora foi resgatada a
partir de Romanos. Glória a Deus. Lutero estava lendo a sua Bíblia em Romanos, certo dia, e Deus tocou no seu coração. Ele chega e lê isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho pela fé, de fé em fé. E aquilo abriu-se os olhos, porque Lutero vivia uma crise de consciência, achando que era pelas obras que ele poderia ser salvo. Ele subia as escadas de Roma, de joelho, pagando penitência, mas o pecado sempre estava diante dos seus olhos e na sua consciência. E todo o esforço de bondade de Lutero era inútil, até que ele leu Romanos. E percebeu que a salvação é graça, salvação é fé, não é mérito de obras humanas. E por isso ele percebeu as coisas erradas da igreja, e como a igreja tinha aprisionado a sua consciência. Amados, mas o que é a doutrina da justificação pela fé? Primeiramente, a manifestação da justificação pela fé começa com a origem em Deus. Deus é a origem dessa doutrina. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto não pode fazer nada por si mesmo. A iniciativa é de Deus. No verso 25 diz que Deus propôs essa justificação para nós, tendo Cristo como propiciação pelos nossos pecados. A iniciativa da justificação pela fé é de Deus, a origem é de Deus e não do ser humano. É Deus que percebe a nossa incapacidade de justificar nós mesmos. É Deus que percebeu que a nossa justiça não passa de trapos imundos, e o próprio Deus providenciou uma justiça que pudesse ser a nossa justificação diante do próprio Deus. Amados, nós pecamos, estávamos debaixo da ira de um Deus santo, e Deus então exige de nós uma justiça tão boa quanto a justiça de Deus. E a nossa bondade, por mais boa que ela possa parecer ser, a Bíblia diz que ela não passa de trapos imundos. É como se você pegasse as suas bondades. Você é um homem, uma boa mulher, e você apresenta as suas bondades diante de Deus, e Deus olha para as suas bondades e diz: isso é trapo imundo, não serve para justificar você, não serve para salvar você. É isso que aconteceu. E Deus, vendo a nossa incapacidade de oferecer uma justiça tão boa quanto a justiça do próprio Deus, Deus então mandou Cristo ao mundo, que representou nós. Por isso que Jesus encarnou para representar o ser humano. E como ser humano, Jesus foi justo, não pecou, cumpriu toda a lei no nosso lugar, porque nós somos incapazes de cumprir. E ele então tornou-se o justo e justificador de todos nós, como diz Romanos aqui no capítulo 3. E a justiça de Cristo é imputada a você, é imputada a mim. Então Deus me vê através da justiça de Cristo que foi imputada a mim, não a minha própria justiça, que não passa de trapos imundos, não as nossas bondades que não passam de trapos imundos, mas a justiça de Cristo é atribuída a você e a mim. E agora nós oferecemos a justiça de Cristo a Deus e somos justificados diante dele. Ele nos declara justos. Isso é a doutrina da justificação. Amém. Tendo a iniciativa no próprio Deus. Mas a gente pergunta: qual o fundamento da doutrina da justificação pela fé? A cruz de Cristo, não as nossas obras. A cruz de Cristo é o fundamento dessa doutrina. A morte de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. O sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado é o fundamento da justificação pela fé. E qual o alvo dessa justificação? Paulo diz no verso 22: todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem podem desfrutar da justificação. Crer na justiça de Cristo que foi imputada a nós, não na sua justiça própria, porque não passa de trapos imundos. Mas você acreditar na obra de Cristo da cruz e tomar posse da justiça de Cristo atribuída a você, e você pela fé toma posse disso. A fé então é o meio, é o instrumento pelo qual você pode desfrutar dessa graça da justificação. A fé é pela fé de que Cristo morreu por você, de que você era injusto diante de Deus, está debaixo da ira de Deus, e você crê no sacrifício de Cristo, e a justiça de Cristo
é imputada a você. Pela fé você pode tomar posse disso. Amados, e qual a razão da justificação pela fé? Porque todos pecaram, diz Paulo no verso 23. Todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. Todos os seres humanos são injustos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23 que nós lemos. Todos, não sobra um. E você pode perguntar, mas eu sou uma boa pessoa? A sua bondade não passa de trapos imundos diante de Deus. Mas sou um bom homem, sou uma boa mulher. A sua bondade não passa de trapos imundos. Não é suficiente para você ser salvo. Você não pode ser salvo pela sua bondade. É a obra de Cristo, e não os seus méritos. É o mérito de Cristo e não os nossos méritos. Nós não temos mérito algum. Amados, a gente pode perguntar, mas e as obras? Qual o papel das obras na nossa salvação? As obras são evidências do salvo, não o fundamento da nossa salvação. E Tiago responde essa pergunta: uma fé sem obras é uma fé morta. E significa que as nossas obras, os nossos bons comportamentos, o nosso viver cristão, não é o fundamento da nossa salvação, mas é as evidências dela, da nossa justificação. Uma pessoa que é regenerada, justificada e salva, ele tem boas obras. As boas obras são os resultados de alguém que foi salvo e não o fundamento dela. Porque nós somos salvos por causa de Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a obra de Cristo. E como resultado disso, eu tenho boas obras. E quem não tem, não é salvo. E quem não tem um comportamento de cristão, a sua salvação é questionável. E quem não vive como cristão, não foi regenerado de fato. A fé é morta. Porque uma fé viva produz obras, diz o apóstolo Tiago. Produz obras. Agora, a nossa salvação tem como fundamento a obra de Cristo. Os méritos de Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente pergunta também qual o propósito da justificação pela fé. A glória de Deus em Cristo Jesus. A glória é sempre dele. Paulo diz aqui no verso 26 que a justificação se manifestou e manifestou a justiça para que ele fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amado, significa que toda glória pertence a Deus em Cristo Jesus, não a nós. Nós não podemos nos gloriar pela nossa salvação, porque é obra de Cristo, mérito de Cristo, o sangue precioso de Cristo derramado na cruz. O fundamento da justificação é a cruz de Cristo, e o meio pelo qual você toma posse dessa graça é a fé. E o propósito final de tudo isso é que Deus pudesse ser glorificado na pessoa do Filho. A cruz é a demonstração suprema da justiça divina e o palco da graça de Deus. A cruz de Cristo é a demonstração de um Deus que te ama, de um Deus que viu que você não pode produzir uma justiça para você ser salvo, e que mandou o seu Filho para produzir uma justiça para você. Isso que é a doutrina de justificação pela fé. Deus que exige uma justiça de alto grau de nós, mas nós não podemos oferecer. Um teólogo fez uma ilustração muito interessante, dizendo o seguinte: certo dia eu fiz uma análise da minha vida, olhei as minhas boas obras e deu um monte muito grande. Bom comportamento, não fala mal de ninguém, não bebe, não fuma, compra e paga certinho, um bom cidadão, um monte grande. Depois ele olhou as suas maldades e viu que tem um monte pequeno das maldades, bem pequeno. O monte das bondades era maior. Ele disse o seguinte: eu olhei para os dois montes e corri para a cruz de Cristo. Glória a Deus. Interessante isso. Ele olhou para o seu monte de bondades, o seu monte bem pequeno de maldades, mas ele não se apegou às suas bondades para ser salvo. Se pegasse as suas bondades e dizer: Deus, olha aqui como eu sou bom, me salva, Deus ia dizer: isso é trapo imundo, não serve. Olha o que ele fez: eu corri para a cruz de Cristo, reconheci que eu sou um pecador, e diz: Deus,
manda a justiça de Cristo imputada a mim, porque a minha é pobre, a minha justiça humana, a minha bondade é insignificante diante daquilo que o Senhor requer de mim. Corri para a cruz de Cristo, porque somente a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a obra de Cristo pode nos salvar, não as nossas boas obras. Amados, a justificação pela fé muda o nosso status diante de Deus. Quando Deus nos justifica mediante a justiça de Cristo, não a sua justiça, Ele muda o seu status, Ele nos considera justos diante de Deus. Ele nos declara justos, porque antigamente nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. É assim que Paulo descreve a nossa vida pregressa. Antes de converter a Cristo, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mas uma vez justificados mediante a justiça de Cristo imputada a nós, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muda o nosso status. A justificação pela fé muda a nossa condição, muda como nós somos vistos diante de Deus, porque Deus te enxerga agora não a partir da sua justiça, que é trapos imundos, mas a partir da justiça de Cristo que te reveste. Ele te olha com o olhar da justiça de Cristo em você. Por isso que Paulo diz muitas vezes na sua carta, nós estamos em Cristo. Essa expressão é muito importante, porque Paulo diz, nós que estamos em Cristo, eu estou em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e isso tudo se fez novo. Agora, quem confia apenas na justiça própria, vai ser fulminado pela ira de Deus, porque a bondade dele não é suficiente. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, o meu vizinho, ele não é cristão, ele não é crente, ele não frequenta igreja, ele é um bom cidadão, ele compra e paga, ele é um bom cidadão, não bebe, não fuma, não prostitui, um nome limpo na praça, inquestionável na sua moral, um bom pai. Mas ele confessou que Jesus é o único salvador da sua vida? Não. Ele já confessou que é um pecador que precisa de um redentor? Não. Não vai ser salvo. Não é um bom homem. A nossa bondade não passa de trapos imundos. Tem que correr para a cruz de Cristo, porque não existe nenhum justo sequer. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, e a nossa bondade que nós produz sempre vai ser insuficiente. Foi a crise de Lutero. Lutero tinha sempre essa crise, ele se esforçava para ser bom, mas sempre pecava, ele esforçava para ser bom, caía num pecado aqui, sempre esforçava, o seu esforço era inútil, porque ele apresentava a sua bondade e percebia que era insuficiente, até que ele entendeu que ele era salvo não pela sua justiça própria, é pela justiça de Cristo. A sua justiça própria vai ser sempre imperfeita. Tente não pecar, sempre vamos transgredir. Então não há perfeição em nós, há perfeição em Cristo. Amados, mas quais são agora as implicações disso na nossa vida? Se a doutrina da justificação pela fé tem a sua fonte em Deus, o fundamento é a cruz de Cristo, o meio pelo qual nós desfrutamos é a fé, e tudo é para a glória de Deus. Quais as implicações disso para a nossa vida? Primeiro, acaba com o nosso orgulho. Acabou o nosso orgulho. Paulo diz o seguinte no verso 27 e 28: onde fica agora a sua soberba, a sua jactância? Foi de todo excluída. Amados, quando você entende a justificação pela fé, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para soberba, para jactância, e sim para humildade, porque você entende que não é o que você faz, não é as suas obras, é a obra de Cristo, não se trata dos seus méritos, é o mérito de Cristo. Você entende bem a doutrina da salvação, você não tem orgulho, dizer assim, eu mereço ser salvo, ninguém merece, não tem esse orgulho. Eu fiz por merecer, por estar no céu. Você não fez por merecer, é a obra de Cristo, é a misericórdia de Cristo, é a graça de Cristo. Ou seja, todo orgulho cai por terra quando você entende a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Você entende que não é a sua justiça, mas a justiça de Cristo. Não tem espaço para soberba no seu coração, não tem, mas humildade no nosso coração.
Porque entendemos que é fé e não obras, entendemos que é mérito de Cristo e não mérito nosso. A justificação pela fé é o antídoto contra o orgulho que quer arrebatar a nossa alma. Amados, o Hendricks, que é um teólogo, comentarista, diz o seguinte: a fé não é uma nova forma de mérito, mas abandono de todo mérito, porque o mérito pertence a Cristo. Porque a justiça que te justifica não é a sua, é a de Cristo. É a justiça que te salva, não é a sua bondade, que não passa de trapos imundos, é a justiça e a bondade de Cristo. E Deus te olha a partir de Cristo. Se você está em Cristo, você é salvo. Se confia na sua própria bondade, não tem esperança para você. E Jesus falou sobre isso. Jesus contou uma história impactante. Jesus conta a história de dois homens religiosos, com boas intenções, que chegou no santuário orando para Deus. Um era um pecador arrependido, que disse para Deus: Deus, perdoa esse pobre pecador miserável, perdoa-me, Senhor. Mas tinha outro, que é outro religioso, que era o fariseu. O fariseu dizia, batia no peito e dizia para si mesmo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como ele, eu sou bom. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem saiu do santuário justificado diante de Deus? O fariseu, que confia na sua bondade? Ou aquele pecador arrependido, que reconhece que é um pecador miserável e que precisa da justiça de Cristo? Os discípulos acertaram e diziam: Senhor, aquele pecador arrependido, ele saiu justificado. E o outro que confiou na sua bondade, condenado, porque a sua bondade não passa de trapos imundos. É o orgulho do fariseu. O fariseu bate no peito dizendo: oh, eu tenho bondade, eu mereci o céu, eu fiz por merecer, eu não sou como os outros. Mas quando nós entendemos a justificação pela fé, não existe espaço para esse orgulho no nosso coração. A segunda implicação, amados, quando você entende a justificação pela fé, que é uma doutrina magnífica que foi resgatada pelos reformadores, não existe discriminação. Cai por terra a discriminação. Olha o que Paulo diz no verso 29: porventura Deus pertence apenas aos judeus e também não pertence aos gentios? Paulo responde: pertence também aos gentios. Amados, a doutrina da justificação pela fé acaba com todo tipo de discriminação. Acaba. Porque aos pés da cruz todo mundo é igual. Uma vez que nós não seremos medidos pela nossa bondade, todas as nossas bondades não passam de trapos imundos. Quando nós estamos aos pés da cruz, nós somos igualados. Não existe discriminação. Somos miseráveis, pecadores, diante de um Deus que precisa agir com graça e misericórdia com todos nós. A doutrina da justificação pela fé nos iguala. Não importa se é rico, se é pobre, não importa o estado social, não importa as vestes, não importa. Todo mundo é nivelado aos da cruz de Cristo. Miseráveis pecadores que precisam da graça de Deus. Então a doutrina da justificação pela fé exclui também todo tipo de discriminação que há no mundo. Por isso que a igreja é algo magnífico, porque a igreja une pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes, e colocam todo mundo junto, formando uma família. Independente das condições sociais, um ganha mais do que o outro, isso não importa, porque estamos todos igualados aos olhos de Deus. Pecadores que precisam da graça de Deus. Todo santo dia, isso tira um peso sobre nós, quando você entende a justificação pela fé. Não existe orgulho no seu coração mais, não existe soberba no seu coração mais, não existe espaço para você discriminar ninguém, não existe espaço para você comparar a sua bondade com a bondade do outro. Quando você entende essa doutrina, você não vai dizer: ó, eu sou melhor do que ele. Não existe espaço para isso. Ó, eu sou mais crente do que o fulano. Não existe espaço, porque não tem soberba no seu coração mais. Não tem essa comparação, essa discriminação. Porque a cruz iguala todo mundo. E Jesus iguala também todas as nossas obras.
Todas as nossas obras não passam de trapos imundos, todas igualadas no mesmo nível, trapos imundos, para que todo mundo pudesse recorrer ao mesmo recurso, o mesmo mérito. Para todo mundo é o que? A cruz de Cristo e a graça de Cristo. As barreiras são derrotadas, as barreiras de discriminação, o olhar crítico, discriminação, isso cai por terra quando você entende essa doutrina. Amados, nós aprendemos também que quando você entende a doutrina da justificação pela fé, você entende que essa doutrina une todos nós, une gentios e judeus, afirma Paulo no verso 30, une todo mundo. Olha o que Paulo diz no verso 30, visto que Deus é um só, o qual decidiu justificar por fé o circunciso, e pelo mesmo método, por fé, o incircunciso. Une todo mundo pela fé. A fé que nos une. A fé em Cristo une todos nós, caindo por terra a discriminação, e agora trazendo unidade espiritual e tirando diante de nós todo o preconceito espiritual, porque é a fé que nos une. Paulo diz, é o mesmo Deus, a mesma fé, um só batismo, unindo todos nós aos pés da cruz, com humildade, para ninguém ficar se comparando com o outro, porque as nossas bondades aos olhos de Deus são equiparadas com trapos imundos. No nosso olhar humano, nós podemos às vezes fazer essa distinção, eu sou melhor do que o outro, eu tenho mais boas obras do que o outro, mas no olhar de Deus é tudo trapos imundos as nossas boas obras. Para que possamos recorrer ao único método que pode nos salvar, é a fé, o instrumento único que nos une em torno dessa fé. Amados, a justificação pela fé não apenas nos reconcilia com Deus, é também uma doutrina que nos une uns com os outros. Isso é magnífico. Nos une a justificação pela fé, porque joga por terra todo tipo de comparação, todo tipo de preconceito cai por terra, as divisões culturais, sociais. A fé que nos justifica também nos une, fazendo que sejamos um só povo, uma só família, um só corpo. Por isso que sempre quando Paulo vai descrever acerca da igreja, ele sempre coloca na coletividade, nunca no individual, sempre na coletividade. Nós somos corpo de Cristo, família de Cristo, raça eleita, sacerdócio real, os termos usados, povo, nação, todos os termos usados pelos apóstolos, tanto por Paulo, como também a primeira carta de Pedro, estão falando da coletividade, porque é uma fé que nos une, para que a gente possa olhar um para o outro, como assim como eu, o outro também. Todos nós juntos precisamos da graça de Cristo, e nós não temos mérito nenhum diante de Deus. A glória pertence a Cristo. Concluindo, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé transforma não apenas o seu status diante de Deus, mas também a sua postura de crente diante do mundo. Muda o seu status. Você era filho da ira, agora é filho de Deus. Está debaixo da ira de Deus, agora você não está debaixo da ira de Deus. Você era injusto, agora Deus te declara justo pela justiça de Cristo. A mudança de status. Mas também isso tem implicações práticas na nossa postura, porque, como diz Tiago, uma fé viva tem boas obras. E como isso muda? A humildade ocupa o lugar do orgulho, a igualdade vai ocupar o lugar da discriminação, e a unidade vai ocupar o lugar da separação. Agora somos unidos pela humildade, pela igualdade e pela unidade, porque a doutrina da justificação pela fé traz isso em nós. Afasta a soberba, afasta a discriminação, afasta a separação, trazendo no nosso coração humildade, trazendo igualdade, porque é assim que somos diante dos olhos de Deus, e trazendo também unidade, porque somos família, somos povo, somos nação, somos um reino de sacerdote,
o povo de Deus, juntos, caminhando para a eternidade, aguardando o nosso Redentor voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Amados, a reforma foi necessária, porque a igreja romana medieval esqueceu dessa preciosa doutrina que Paulo descreve aqui no capítulo 3, que nós falamos sobre ela. Uma doutrina fundamental, é uma doutrina que é a base da nossa fé cristã, e ficou ignorada por séculos, até que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero para dar esse grito de reforma, resgatando a doutrina da justificação pela fé, e trazendo a Bíblia para a mão do povo, e colocando a Bíblia como algo central na liturgia, e dizendo para todo mundo: somente Jesus deve ser adorado, não os santos, Jesus apenas, só Deus deve ser adorado e honrado através da nossa vida, através dos nossos lábios. Amém? Coloca de pé, vamos orar juntos nesse momento.